Então, gente, essa live hoje é uma live diferente. É uma live aqui, ó, no tô com a Dalila, que é a minha marida, né? A Dalila marida. Eu tô com o meu marido de verdade. Tô com o meu marido oficial e não com a minha marida sócia. Uhum. Então, hoje a gente vai ter... Eu te apresento ou você se apresenta, hein? Você me apresenta, claro, tem tanto tempo, né? Afinal de contas. Então, gente, hoje essa live a gente está na nossa casa, um ladinho do outro aqui, e com a ideia de conversar sobre a arte da comunicação entre o casal, né? Uhum. É um assunto difícil, né? E segundo a pesquisa, todo mundo reconhece que a comunicação do casal é uma coisa extremamente relevante, mas cerca de 70% das pessoas têm problemas com a comunicação. 80%? 80%. 80%, eu falei errado. E aí, eu trouxe o meu maravilhoso, digníssimo marido, que, graças a Deus, né, eu e ele, a gente se esforça bastante, né, para a gente manter essa arte aí da comunicação. Eu preciso confessar para vocês que eu acho que ele me ensinou a maior parte das coisas que eu sei hoje. Tá gravando, né? Depois eu posso rever isso e tocar para as pessoas. Pode. Tá. E aí a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês. Então, fala aí, William. Fala aí sobre você. Eu sou o William, da Michele. Nós somos casados desde 2005. E esse ano nós vamos fazer 17 anos de casado. E foram, assim, os melhores 17 anos da minha vida. Nós temos uma prole muito bonita. Temos um filho de 11 anos, um filho de 8 anos. E o Senhor nos abençoou muito, né? Eu sempre tive eu fui criado na igreja e sempre tive uma relação muito forte com a questão da família. Aprendi muitas coisas observando outros casais, aprendi muitas coisas na minha casa, boas e não tão boas. E eu, bem desde cedo, eu decidi que a minha família, meu projeto de família, ia ser o projeto mais importante da minha vida. E desde muito cedo a gente estabeleceu um fluxo de conversa muito bacana, coisas que nós fomos descobrindo juntos, coisas que eu já pensava, que Michele já pensava, mas que acabou mostrando-se algo muito funcional, algo que funciona, um caminho que funciona muito bem, e nós temos conversado sobre isso, por vezes somos chamados para falar em algumas igrejas sobre isso, e a gente tem conseguido contribuir com a vida de muitos casais nesse sentido. É curioso, né, que essa questão da comunicação, a comunicação é importante não só para as coisas ruins, né, assim, eu estou com um problema, eu tenho que conversar com ele, mas também com as coisas, em relação às coisas boas, né? Então, para dividir qualquer coisa, essa comunicação, ela é fundamental, né? Eu queria começar dizendo o que eu aprendi com o William lá no início do nosso casamento. Não sei quem vai se identificar comigo, né? Mas, quem sabe aí, hashtag fica a dica de tio William e tia Michele com essa questão. Logo quando a gente casou, eu tinha um hábito muito ruim, né? Isso já tem quantos anos, William? 16, Vou fazer 17 anos 17, em junho desse ano. Pois é, eu tinha um hábito muito ruim de, por exemplo, eu ficava a qualquer coisa que ele poderia me aborrecer, e coisas não eram coisas graves, né? Qualquer coisinha assim, às vezes eu ficava com o bico, né? E ele perguntava, tá tudo bem? Porque ele não é idiota, né? Então ele olhava para mim, ele vivia uma cara meio diferente, e tá tudo bem? Eu falava, tá, tudo bem. Porque na minha cabeça eu achava que, como assim ele precisa perguntar se está tudo bem? Ele não está lendo? Como é que ele não sabe o que ele fez? Como é que ele não sabe o que aconteceu? Isso é um absurdo, um absurdo. E, cara, ele teve uma inteligência emocional naquele momento que foi muito interessante e que foi, assim,
um divisor de águas. Ainda bem que estava no primeiro ano, né? Acho que nos primeiros 6 meses do casamento, que foi muito bom. Ele falou assim para mim, e assim, de um jeito muito interessante, né? Ele me convidou para conversar comigo, e Mimi, vamos conversar? E aí ele me sentou no sofá com todo o carinho, como ele sempre tem e tal. Assim, ó, vamos combinar uma coisa? Não parece, mas eu não leio pensamentos. Assim, eu não entendo. Eu não entendo as entrelinhas, eu não entendo os sinais. Eu percebi que você estava aborrecida, mas eu não sabia nem se era comigo, se não era comigo. Então, assim, se você está aborrecida comigo, fala que está aborrecida, pelo menos. E daqui a pouco, se você não quiser abordar alguma coisa nesse momento, a gente aborda depois. Mas não adianta você falar que está tudo bem, porque eu estou vendo que não está tudo bem. Acontece, né, Mi, que tem muitas vezes, assim, que a pessoa está chateada e ela não quer, naquele momento, discutir aquele assunto. Então, ela fala assim, tá tudo bem, até como uma estratégia de encerrar aquilo naquele momento, só que quanto mais intimidade nós temos, nós somos mais transparentes ao outro. Então, o outro está te olhando, está vendo que não está tudo bem, não adianta você olhar e dizer está tudo bem. Porque assim você está chamando o outro de idiota. Você está falando assim, não, eu consigo te enganar, você não entende o que está acontecendo. Ou pior que essa circunstância que a Michelle falou, que é tipo assim, como assim você não está entendendo o que está passando, sabe? Na quinta circunvolução do meu cérebro, como assim você não está vendo o que está passando no meu coração? E isso, como qualquer conversa, ela passa muito pela questão da sinceridade. Quando você chega para outra pessoa e fala, abre o verbo, né? Mas pode chegar na boa e falar assim, olha, eu estou chateada com você, eu estou chateado com você, mas eu não quero conversar sobre isso nesse momento. Acabou. Quem falou, definiu. A outra pessoa que ouviu isso também tem que ter o simancol de não ficar, mas por quê? Mas quando que foi? Mas o que eu fiz agora? Não. A pessoa já declarou, eu estou chateada, eu estou chateado, e eu não quero falar agora sobre isso. Vocês definiram uma trégua ali, entendeu? Onde cada um vai respeitar o seu espaço, entendendo, ok, ela não está legal, depois a gente vai tratar sobre isso. Isso é mais honesto. Eu acho que esse é o ponto. O ponto é que quando a gente vai conversar com o outro, a gente tem que tentar ser honesto o tempo todo. Nós temos que ser honestos com nós mesmos, honesto com o outro, né? Admitir as nossas culpas, reconhecer as qualidades da outra pessoa e não ter medo de falar. Pois é, e isso entra numa situação que eu, habitualmente, junto com a Dalila, a gente fala, né? A gente fala muito na questão da hora do sexo, que a hora do sexo é um momento de muito mais do que tirar a roupa, né? Que é um movimento de despir-se totalmente, né? Então, isso que ele está falando é muito importante da gente fazer. Então, a gente está falando aqui da nossa experiência, eu sempre falo isso também no consultório, cada uma sabe o marido que tem em casa, né? A gente está trazendo um pouquinho da nossa experiência. Mas, assim, é muito importante a gente ter essa possibilidade de despir-se, né? Porque o William, ele não é meu adversário, muito pelo contrário, né? Eu não sou adversária dele. Então, assim, nós estamos juntos, vamos juntos para viver a vida, né? Para eu ser uma bênção na vida dele, para ele ser uma bênção na vida dele. Então, assim, nós não podemos nos colocar como adversário um do outro. E, então, a gente sempre entende dessa forma. E quando eu vou conversar com ele e ele comigo, a gente sempre parte do princípio que, poxa, se eu chateei ele tem certeza que não foi de maldade. E quando às vezes ele me chateia, eu também tenho certeza que não foi de propósito, que não foi de maldade, né? Eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, enfim, mas eu acho que é um exercício interessante dos casais fazerem, né? Entender que o erro acontece e não é para te provocar, não é para te maltratar, né? Depois, ó, a live vai até que horas, Michelle? Meia-noite e meia? Não, olha só. A gente já tem 11 minutos de live, a live está programada para ir até as 21 horas, até as 9 horas, né? Então, a gente vai deixar os 10 minutos finais para falar sobre como fazer uma DR. Imperdível. Tenta aí, que a gente vai te ensinar. Se o seu marido foge de você quando você fala que vai fazer uma DR, e se você, marido, sabe,
quer fazer uma DR boa com a sua esposa, e existe isso, DR boa, acredita, existe DR boa, tá? Nós vamos dar uma super dica de como fazer uma DR que funciona. Mas voltando muito nessa história, esse é o ponto. Quando a sua esposa, o seu marido, eles viram para você e falam assim, vamos conversar, às vezes tem algumas pessoas que têm assim, um frio na espinha, né? Porque já imaginam que vai vir algo ruim. Então, uma coisa muito importante para que a conversa seja boa é o seguinte: você tem que conversar com a sua esposa literalmente e verdadeiramente como se ela fosse a sua amiga. Então, eu procuro construir uma relação de amizade com a Michelle, e ela comigo, graças a Deus, e a gente tem muito assunto de várias outras coisas, porque o que eu penso que mina muito, às vezes, a conversa do casal é que, assim, a gente tem que conversar sobre filho, tem que conversar sobre criação, tem que conversar sobre conta, tem que conversar sobre dinheiro, a gente tem que conversar sobre coisas que são pesadas e que, às vezes, são difíceis e que, às vezes, você reconhece limitações. Então, assim, imagina como se fosse um treino, né? Você, quando vai jogar uma partida de futebol importante, você não tem que treinar antes, ou quando você vai fazer uma cirurgia, ou fazer apresentar uma aula, você não tem que treinar antes. Então, imagine a conversa aleatória, a conversa sobre assuntos quaisquer, conversar sobre a série do Netflix, conversar sobre a cor dos olhos da pessoa, conversar sobre, sei lá, se gostou ou não gostou daquela roupa, qual é o tipo de comida e por quê, e encontrar assuntos aparentemente banais, aparentemente irrelevantes. Isso é muito importante para construir um caminho. O português ele fala muito da função fática, né? Testar o canal, que você fala alô, o outro tem que responder alô. Então, esse canal do marido, da mulher, esse canal do casal, ele tem que ser, não pode ser uma trilha no meio do mato que eu quero cair para o lado dela e se eu cair eu não consigo voltar mais para ela, não. Tem que ser uma estrada bem pavimentada, um fluxo bom de informações em ambas as direções. E para isso funcionar, você não pode conversar só na hora que você vai conversar coisas difíceis, porque você vai acabar se cansando de conversar com aquela pessoa, né? Você tem que ter o prazer de conversar sobre várias coisas, ainda que a opinião... Caramba, tem coisas que a minha opinião da Michelle não podia ser mais diferente, né? Eu gosto de ficção científica, ela não gosta. Eu gosto de música, ela gosta do silêncio. Para mim, música clássica é música, para ela não é nada. Então, assim, existem várias diferenças, mas a conversa é que é bacana para a gente poder ir acertando. E a gente vai ensaiando nesses momentos, porque quando a gente vai sentar realmente para conversar algo que é importante, que não pode deixar de ser conversado, a gente já... Que é denso, Eu tinha uma coisa, né? Eu chegava, quando assim que a gente casou, às vezes eu chegava em casa, via a Michelle, né? Naquela posição, assim, de esposa amável, chegava, oi, amor, como é que foi o seu dia? Eu olhava para ela e falava assim, denso. Foi muito denso. E pronto, acabou. Dizia muita coisa, né? É isso, o óbvio tem que ser dito. Eu estava até conversando com uma paciente essa semana sobre essa frase, olha, você não pode perder a live, que ela veio com uma questão com o namorado, né? Gente, é verdade, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes é aquilo que eu errava muito no início, né? Com o William, ele me conhece tanto, né? Um homem tão inteligente. Não é possível que eu precise dizer isso para ele. Mas não era só comigo, não, porque ela também não conseguia imaginar o que estava passando na minha cabeça, não. Deu muito trabalho para conseguir botar isso para fora. Pois mas estamos, né, marido, numa constante construção. Constante. Né? Então, o óbvio precisa ser dito, gente. Com carinho, sempre, né? Mas precisa ser dito. Não se liga em ficar assinando, não, que a gente tem que se ligar naquela câmera. Ai, desculpa, mas o meu sogro entrou, eu tenho que assinar para o meu sogro. Aí, sogrão! Vai que, né? Vai que. Não, então, meu amor, você estava falando sobre essa questão, desculpa. Só que você falou sobre o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito. Isso que você está falando de imaginar o que o outro pensa, passa muito do que eu penso a respeito do outro. Eu faço uma imagem, né? Eu faço uma imagem do que você é, de como você pensa. Nós somos tão complexos que eu penso que você deveria pensar que eu estou pensando e entender o meu coração. Então, assim, falar o que você está sentindo é algo muito importante. E aí vem uma super dica, né? Existem casais
que vão entrando numa cilada. Tanto o homem quanto a mulher podem entrar nessa cilada, que é o seguinte: quando a relação está começando lá atrás, você cai na asneira ou ela cai na asneira de dizer o que ela está pensando em um determinado momento. E o outro lado responde de uma forma muito combativa, né? Vou dar um exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Tipo assim, você chega e fala: ah, eu estava pensando em ir na casa dos meus pais nesse fim de semana, porque a gente não vai lá há muito tempo. E aí a outra pessoa fala assim: poxa, mas aí você está querendo controlar o meu tempo? A gente não sai da casa dos seus pais? A gente... Caramba, quando isso está feito, você automaticamente gerou um ponto que você talvez não queira entrar para conversar mais sobre esse assunto. Quando você sabe, vou dar um exemplo que é muito comum entre casal, né? Falar de dinheiro, ou falar de comida, ou falar de peso, né? Você está gordo, você está gorda, você comeu demais, você come demais, você gasta muito dinheiro, eu gasto muito dinheiro. Quando a outra pessoa ela reage muito mal a esse tipo de conversa, há uma possibilidade da pessoa se anular. Então, assim, se eu sei que a Michelle vai reagir muito mal ao tipo de conversa, eu fico protegendo para a gente não cair nessa conversa. E isso é uma semente que pode gerar um enorme problema no futuro. Porque essa questão ela não vai sendo trabalhada progressivamente, isso vai se acumulando, se acumulando. Um lado vai ficando insatisfeito porque não consegue falar, e uma coisa muito clara é que numa relação, quando um não está indo bem, os dois não estão indo bem. Isso alguma hora vai arrebentar. Alguma hora isso vai trazer o seu lado negativo. Então, assim, eu queria te convidar a fazer uma reflexão, que é o seguinte: o seu parceiro, a sua parceira, a sua contraparte, ela é livre para chegar para você e dizer qualquer coisa que ela está pensando? Pensa sobre isso. Ela pode dizer para você, ou ele pode dizer para você, qualquer coisa, e você vai ter a capacidade de receber isso com maturidade, trabalhar isso e responder. Porque se a resposta para essa pergunta é não, você já sabe que você tem um problema grave de comunicação numa determinada área. E eu não estou dizendo que tem áreas que não são fáceis. A gente tem áreas que não são fáceis de conversa até hoje. Mas a gente sabe que a gente precisa falar e entrar lá, e de vez em quando a gente entra. Se veste, põe armadura, põe tudo, né? Se prepara, faz uma musculação, estou brincando, e entra para a conversa. Brincadeiras à parte, mas não existe. Preste atenção, isso é muito importante. Não pode haver assunto proibido num casal. Não pode haver. Se uma pessoa precisa falar sobre a outra, sobre uma coisa com a outra, é necessário haver um espaço de confiança. Olha, veja, eu tenho grandes amigos, eu tenho bons amigos, eu tenho amigos mais chegados do que irmãos, que são uma bênção na minha vida. E eu sei que eu posso contar com eles, eu sei que eu posso. Mas não existe absolutamente nada que eu não possa tratar com a minha esposa, porque eu construí uma relação de amizade com a Michelle. E isso é fundamental, porque eu não preciso, eu posso, eu faço, eu tenho assuntos com pessoas fora, mas eu não preciso ir buscar conselho fora, eu não preciso ir buscar refúgio. Sabe aquela pessoa que você quer conversar, porque quando você conversa você se sente seguro, ou você simplesmente quer que aquela pessoa te ouça e tenha a capacidade de te ouvir sem te julgar, sem te maltratar? Muitas vezes a gente vai procurar isso em alguém fora do casamento, e eu digo para você que é necessário que você construa isso dentro do casamento. O casamento ele tem obrigatoriamente que ser um porto seguro, onde nós conseguimos conversar sobre as coisas absolutamente mais difíceis da nossa vida, porque eu decido as coisas mais difíceis. Falei muito, vai, me fala um pouco. Não, eu falo sempre, toda quinta-feira. Fala você dessa vez. Não, também já falei demais, já falei demais. Eu falo sempre. Pois é, essa questão da amizade, gente, é uma parada muito séria. Quando a gente vai pregar para os casais, né, quando a gente vai para encontro de casal, é uma parada que é o cerne da nossa fala, né? Na realidade, é sempre a questão da identidade, que a gente já vem falando aqui com vocês já há um tempo, né? E a questão da amizade. O que é a identidade? É isso que o William falou. Eu sei quem eu sou. Conta a história da autoestima. Oh. Ainda bem que a minha autoestima
Ah, tá. Ele está falando para eu contar uma história. Eu me lembro de eu contar, que eu vou contar já já. É, então, assim, essa questão de eu preciso saber quem eu sou, né? Estar em paz com a minha, com o meu eu, sei o meu valor, eu sei aonde, né, o meu lugar, ele sabe qual é o lugar dele e eu sei o lugar, o meu lugar na vida dele e ele sabe o lugar dele na minha vida, né? Então, essa questão da identidade é uma coisa muito importante. E a questão da amizade é o que a gente sempre fala com os casais, né? Cara, gente, isso é fundamental. Isso que o William falou, por exemplo, eu sou uma mulher que eu sou muito independente. Eu não sou uma mulher que, por exemplo, eu sou uma mulher que eu não gosto muito de ir para o shopping, para vocês verem que eu sou um pouquinho diferente. Mas quando eu vou no shopping, eu não preciso de uma amiga para ir no shopping, sabe? Eu pego e vou tranquila. Agora, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fica intrigado quando existia festa, né? Quando a gente ia à festa, festa de fim de ano era uma parada que a gente ficava muito incomodado, tanto na empresa que eu trabalhava quanto na empresa dele. Assim, festa de fim de ano, oba! Né? Não é para levar mulher, não, né? Aí, William, pô, não pode levar mulher? Não, não pode levar mulher. Pô, cara, William, tu quer levar mulher? Pô, meu irmão não leva mulher, que não sei o que, que não sei o que lá. E comigo era a mesma coisa. Gente, eu posso levar o William? Não, não pode. Não, não pode. É só o pessoal da empresa. Pô, que saco! Porque assim, o William, a presença dele só me traz coisas boas. E a minha presença, né, marido? Claro. Ah, então tá bom. Só traz coisas boas para ele. Então, ele é meu amigo de verdade. Ele consegue conversar com os meus amigos, ele consegue cuidar dos meus interesses. Ele não é aquele mala numa festa que eu tenho que ficar dando atenção para ele, que você fica com a cara emburrada, aquela coisa toda. E vice-versa, sabe? Então, assim, a amizade é isso, é a gente estar na presença do outro e essa presença basta. A gente não precisa de um terceiro elemento nem de um quarto elemento, não é? É verdade. Então, assim, essa amizade, ela sempre pode ser construída, né? Assim, tem uma coisa que é muito interessante, que nós somos cristãos, né? E na Bíblia diz que Jesus não chama mais a gente de servo, né? E chama a gente de amigo. E aí a gente sempre conversa sobre isso. Cara, se o próprio Deus, né, trata a gente como amigo, como é que eu não vou tratar o meu marido, aquele cara que eu decidi dividir a minha vida, que eu decidi dividir os meus filhos, divido a cama, né? Então, assim, como eu não vou ter uma relação de amizade? Então, e primeiro que há sempre tempo para recomeçar. Esse é o ponto, né? Porque às vezes a coisa ela vai, o relacionamento ele pode ir tendo desgastes ao longo do tempo. Passou várias perguntas aí, né? Ah, é? Foi passando, ele pode ter um certo desgaste e dá trabalho você mexer nisso, né? Dá trabalho você voltar para consertar algo que precisa ser consertado, mas é muito importante fazer isso, é muito importante tentar melhorar a qualidade do que você está vivendo, investir em melhorar a qualidade do que você está vivendo, né? Eu, eu costumo dizer o seguinte: a nossa vida tem sempre dificuldades, a gente tem sempre lutas, né? E graças a Deus, quando eu entro em casa e fecho a porta, da porta da minha casa para dentro, aonde está a minha família, é um ambiente absolutamente confortável para mim. Eu me sinto em prazer em estar dentro da minha casa, porque nós construímos isso no dia a dia, né? A Michelle sente prazer. Eu acredito que os nossos filhos também sentem prazer, embora, como diz a minha mãe, todo filho tem trauma, eles só escolhem qual é o trauma que eles vão ter, então no futuro eles vão dizer. Mas, assim, a gente tem um ambiente de muita paz, de muita felicidade, de conversa, independente do que aconteça do lado de fora, independência do que aconteça, que pode estar acontecendo do lado de fora. Pegou alguma pergunta ou a gente vai ler então, aqui? ficou uma pergunta aqui. Quando uma das partes. Quando só uma das partes pensam dessa forma e o outro se mantém calado e ou não consegue ouvir crítica. Recebi uma menina questionando exatamente isso. Isso por causa daquilo que a gente estava conversando, que o outro, que você tem que ter. Acho que sim. Foi a Glorinha? Foi. Glorinha. Não tem, às vezes, a gente não tem que pegar a mão de uma pessoa e ensinar ela a caminhar. A gente não tem que pegar o nosso filho e botar na bicicleta
e segurando o selim da bicicleta atrás até ganhar segurança. Tem momentos, tem coisas que a gente literalmente tem que ensinar a outra pessoa o que fazer. Eu tenho um amigo, que eu não vou dizer quem é, mas que os mais íntimos sabem, que é o seguinte, ele é uma pessoa amabilíssima, é uma pessoa que nós todos amamos muito, uma pessoa extremamente carinhosa, parceiro, amigo, mas assim, quando eu estava sozinho com ele para conversar, e eu percebia que ele queria conversar, era igualzinho conversar com um armário, sabe, com uma porta, porque era muito difícil arrancar qualquer som, e era muito angustiante, porque a pessoa chegava, ela queria conversar com você, você sabe que ela quer conversar, mas ela não consegue falar. Então, nós temos que ajudar quem tem mais... Olha, no casamento, quem tem mais facilidade para falar, tem que ajudar essa ponte, né? A quem tem mais facilidade, cabe um ônus de ajudar. Então, estende a mão, puxa, tenta puxar da outra pessoa a conversa. É algo que dá trabalho, mas eu não vejo outra forma da gente fazer isso, senão a gente tentar construir um espaço onde você consiga conversar, estimulando a outra pessoa, dando um salvo-conduto. O salvo-conduto é aquele documento que você dá para que os governos emitem, que a pessoa pode passar de um lado para o outro sem ser importunada, sem ser presa, né? Então, a pessoa pode estar morrendo de medo. Glorinha, sei lá, a pessoa pode estar morrendo de medo de falar com a outra que não gostaria de ter sei lá, de trocar de carro naquele momento, ou que não gostaria de trocar de casa, ou que não aprova a faculdade que o outro está fazendo porque pensa diferente, ou que gostaria de largar tudo, né? Então, assim, ó, você tem que construir assim, um salvo-conduto para a pessoa falar o seguinte, cara, fala o que você está pensando, porque isso é muito verdadeiro. Se o seu parceiro, a sua parceira, não tiver coragem ou não encontrar um espaço onde ele pode se abrir com você, ou isso vai virar algo esmagado dentro da alma dessa pessoa, que vai gerar um problema depois, tem muita chance de gerar, ou ele vai acabar se abrindo com uma outra pessoa. E por que essa outra pessoa deveria ser a pessoa a ouvi-lo, a ouvi-la? Porque essa outra pessoa tem algo para contribuir numa relação que é só de vocês, né? Então, assim, quando a gente começa... Não estou dizendo que a gente não possa tomar conselho é uma benção, não estou dizendo que a gente não possa fazer um gabinete, ouvir um psicólogo, conversar com amigos, não é nada disso. É só uma questão de prioridade e hierarquia. Então, assim, se eu não discutir ainda um problema com a minha esposa, ou não comecei a discutir esse problema com ela, por que eu vou ouvir o que outras pessoas têm a dizer? Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. É difícil, tem muitas coisas que são difíceis, mas não tem sentido. Tinha uma outra pergunta antes daquela que a Glorinha tinha colocado. Você está procurando? Era uma questão de sexualidade. Karen, eu acho, perguntou assim, e quando não tem... Aí passou? Não foi aquela ali, não? Muitos se queixam de não ter química, isso, Kézia. Muitos se queixam de não ter química na cama, mas não são amigos. Se não se conhecem na vida. Para o sexo fica mais difícil ainda. Cara, total verdade, né? Tem aquela musiquinha assim, de dia a gente briga, à noite a gente se ama, que as nossas diferenças, isso não é verdade, né? Isso, isso até pode ser verdade, tipo assim, caramba, você tá mega chateado, e aí acontece uma relação sexual e é gostoso e tal, mas duradouramente, para construir algo que... Isso, sólido, né? Isso não funciona, não funciona. Se você não... Então, vamos lá, deixa eu me expor aqui, né? Antes de eu me casar com a Michelle, eu tinha muita curiosidade de como é que ia ser a nossa vida. Nós tomamos uma decisão lá atrás, no nosso casamento, lá atrás, no nosso noivado, que a gente ia guardar o sexo para o casamento. Foi uma das decisões mais difíceis e quase quebradas ao longo de muitas vezes, mas a gente se esforçou e pelo menos o sexo penetrativo não aconteceu. E eu tinha muito essa dúvida, tipo assim, caraca, como é que vai ser isso, né? Aí eu tinha uma dúvida, será que eu vou ser suficiente para ela? Será que isso vai ser muito bacana? Só que a gente já tinha uma relação muito boa de amizade, a gente já tinha um desejo de estar junto, e quando as coisas estão certas aqui, e quando as coisas estão certas aqui, elas ficam certas lá, né?
é ao contrário. O mundo, ele diz assim, não, se Não, isso aqui... de disfunção sexual. Claro, claro, claro. Aí você procura a fisioterapeuta Dalila Faleiro, Michele Paixão de Souza, que vai dar tudo certo. Mas para a coisa dar certo lá, ela tem que estar certa aqui e aqui, né? Primeiro começa daí para depois a gente poder descer, para poder melhorar e ter a conversa do casal. Sem amizade. Vamos ver se o povo vai querer ter outra live com a gente. Sem amizade não rola. Sem amizade não rola. Né? Ai, meu Deus do céu. Ai, marido, eu casava com você de novo, eu também, marido. casava 10 vezes. Mesmo fazendo pagamento. Não, mas é um mico bem pago. Comunicação não é o que se faz, sim o que se entende. Então, meu pai é publicitário, né? Ele tinha essa frase é bem legal. Que assim, comunicação não é o que a gente fala, comunicação é o que o outro entende, né? Vê se isso já aconteceu com você, porque tem dias ou semanas que parece assim que rola uma interferência eletrostática, magnética, espiritual, sabe assim, que eu falo, você tá linda, e ela entende, nunca foi tão feia em toda a sua vida. Em que ela fala assim, eu tô cansado, ela fala, eu tô cansada, e chega aqui, vamos sair para o final de semana para fazer alguma coisa bem legal? Então, tem dias que parece que entra uma interferência aqui no meio, assim, ó, que não deixa a coisa funcionar, né? Então, é muito importante que a gente entenda que mais importante do que eu falar, mas não importa o que você fala, importa o que a outra pessoa recebe, né? Você tem momentos que você precisa, com muito carinho, escolher o que você vai falar para que a outra pessoa entenda exatamente o que você quer dizer. Para que a sua mensagem seja clara. De novo, a questão do português. Minha cunhada está aí? Não sei. Pena que não, né? Seria ótimo. Porque o português tem muito a ver com isso, né? A linguagem tem muito a ver com isso. Eu preciso ser muito claro para que eu não e dependendo do momento, tem que ser muito claro assim, olha, vou falar bem claro o que eu estou pensando, o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria disso assim, assim, assim. Poxa, me lembrei de uma coisa que aconteceu no nosso casamento que foi bem bacana. Teve uma época que eu estava ficando meio frustrado com algumas questões da minha vida pessoal. Eu não estava conseguindo fazer algumas coisas que eu queria e, ao mesmo tempo, a Michelle esperava que eu fizesse algumas coisas, em termos de tempo, né, de organização, e eu não conseguia demonstrar para ela a minha frustração. Aí a gente marcou uma DR que daqui a 15 minutos a gente vai dizer para você como fazer uma DR super maneira. Fica aí, guarda, que a gente vai te dar a dica da DR dos céus, tá? É a DR que todo homem e toda mulher querem fazer. Eu peguei um papel e eu sentei com a Michelle e eu mostrei para ela a minha agenda. Eu fui desenhando. Nessa época, especificamente, eu estava trabalhando muito, muito. Foi quando o Thiago era bebê, a gente tinha acabado de se mudar aqui para o Recreio. E, assim, eu estava num momento muito difícil. E aí eu peguei uma folha de papel, desenhei, assim, os dias da semana em turno. Manhã, tarde, noite e madrugada, porque ainda tinha as coisas que eu fazia na madrugada. E eu desenhei para ela como é que a minha vida estava cheia e como é que eu conseguia mexer, qual era o tempo que eu tinha. Sabe aquela história que fala que o outro não entende, pergunta quem é que desenha? Foi isso que ele fez, desenhou. Cara, na hora que eu botei isso no papel, mostrei para ela, ela viu, ela falou assim, caraca, não, realmente eu estou entendendo isso, né? E aí isso foi um passo muito importante. Nessa época, assim, às vezes eu estava contando com aquele tempo, assim, do sábado entre 8 da manhã e meio-dia para poder, sabe, morgar, para poder pegar o Thiago no colo, para poder fazer qualquer outra coisa que eu queria contar com aquele espaço. Aí a Michelle marcava alguma coisa naquele momento para a gente fazer, e eram coisas importantes, eram coisas necessárias, mas assim, como o meu tempo estava muito ruim, não estava dando certo a comunicação, a gente precisou sentar, escrever, desenhar. Então, para deixar bem claro, às vezes você tem que deixar a coisa crystal clear, né? Tem que ser claro como cristal, para que não haja rusga e que a coisa possa ser bem fluida. Muito bem. Aqui a gente tem... A Renata botou uma pergunta. Não, ela falou que o relacionamento é um exercício diário de generosidade. Ter cuidado no falar e cuidado para ouvir. Isso constrói pontes e ligação. Ô, minha irmã,
Vamos exercitar isso entre eu e você? A gente está precisando, né? Eu vou assim, eu tenho cuidado mais para falar, você tem cuidado para ouvir. Olha que bacana, a gente vai longe assim. Ai, meu Deus. Adorei, Renata. Ah, então, que bom, eles não estão reclamando da gente, não. Tá falando que pode ter outra live sim. Ai, graças a Deus. Carinho. Meu Deus. Cuidado. Sua irmã está na live. Valeu, Renata. Enfim. Muito bom. Vamos seguir, então. Olha aí o nosso roteiro, ver se a gente está deixando. Eu quero que você conte a história da minha autoestima estar presente. Ah, então, a gente, não vou falar quem, mas a gente tem uma amiga que foi muito interessante, né? A gente aprende muito com esse casal. Frases que a gente aprendeu com esse casal que marcaram muito a nossa vida, né? Que numa relação, quando um ganha a discussão, os dois perdem. Essa frase, assim, a gente ouviu, né? Acho que enquanto a gente era namorado, ou então bem no inicinho, isso marcou muito a nossa vida. E teve um dia que o homem chegou para essa mulher e falou alguma coisa assim, e aí a resposta dela, que é essa que ele quer que eu conte para vocês, foi muito engraçada. E eventualmente eu falo isso aqui também, né? Graças a Deus, que sempre num tom de piada, eu nunca precisei falar isso de verdade. Mas é o seguinte: nossa, glória a Deus, ainda bem que a minha autoestima está colada junto do trono do Senhor Jesus. Ainda bem que eu não dependo de você para minha autoestima, sabe? Porque o cara chegou para conversar e jogou ela assim, lá para baixo. Ela falou, cara, minha autoestima tá grudada na glória do céu. Tipo assim, você não vai me abaixar. Que tipo de discussão? É aquilo, né? A pessoa sabe da identidade, sabe quem é, né? Não interessa muito o que o outro diz. Vai, lê aí o roteiro. Eu acho que a gente está chegando perto da DR dos céus, Michel. Ai, a gente está acabando o tempo. Olha só, 100% eu acho fundamental construir um espaço de conversa, a gente já falou, construir uma amizade, comunicação não é o que se faz, sempre se entende. Isso aqui a gente vai falar agora na DR, né? Você já falou a questão da discussão, o óbvio tem que ser dito, a visão romântica. Não acumular, não esconder, não reviver. Isso é uma coisa meio óbvia que a gente trata bastante, mas o óbvio tem que ser dito, que é o seguinte. Olha só. Isso é difícil, tá? Isso é difícil. Vamos lá. Às vezes a sua contraparte, ela pisou na bola. Fala com carinho. Tá, mas eu sempre falo com carinho. Às vezes a outra parte, ela pisou na bola, tá? Fez alguma coisa que não deveria ter feito. E aí ela pede perdão, vocês tratam isso e você perdoa, né? Perdoar, né? Pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Então o outro pecou com você, ele errou o alvo, ele acertou numa outra, você foi e perdoou. Perdoou é relevar, é deixar, é esquecer, né? Perdoou. Mas tem uma galera que não perdoa, mas, tipo assim, deixa aquela paradinha ali, porque, eventualmente, numa discussão, você pode usar aquilo como argumento de novo. Aí você saca aquela parada de novo. É como se fosse, assim, a espada de misericórdia, né? Mas você também fez! Aí, aquele dia, assim. E aí você saca e revive algo que já tinha sido esquecido, né? Isso tem uma frase de um filme que o cara diz assim, você luta com o mafioso assim, ele saca um canivete, você salta um revólver, ele saca uma escopeta, você saca um fuzil. Então, quando você entra numa discussão, você entra para ganhar essa discussão. E um saca um argumento, outro saca outro saca um argumento, e tem pessoas que vão pegar aquela parada que estava guardada e vão reviver aquilo que estava guardado. Cara, isso assim, isso é chute nas bolas, isso é cusparada na cara, isso é dedo no olho, é puxada de cabelo. Tipo, isso é uma regra de briga que não se faz. Você não sabe brincar, não desce pro play, porque aí você está trazendo toda uma rusga do passado que vai reviver isso, e vai ter que revivenciar isso, vai ter que reperdoar isso, repactuar isso. Então, faz que nem como Deus faz com a gente, sabe? Perdoa. Você perdoa, esquece, tira isso da sua lista de argumentos que você pode usar contra outra pessoa, apaga. E quando vier na sua mente, apaga de novo. Você fala assim, não, essa parada eu não posso usar, eu vou ter que procurar outra, né, para poder usar, porque essa não dá mais. Vai, fala aí o negócio da DR, porque vai acabar o tempo. Tem que virar o quê? 41 minutos, vamos falar agora? Da DR? Não, então vamos ver o que está faltando aí. Não, acho que é isso, DR. Vamos falar da DR Glorinha, agora? Eu vou guardar, hein, Glorinha? O óbvio tem que ser dito, né? A gente tenta aqui, Dalila e eu, né? E agora, como eu falei, a minha marida deu lugar ao meu marido de verdade. Peraí, eu vou ter que fazer isso sempre? Não. Só o óbvio tem que ser dito. A gente já diz e a gente está continuando a falar aqui, né?
Galera, Então, o William vai explicar para vocês como funciona a DR aqui em casa. DR mesmo. DR, falar sobre coisas difíceis, mas né? você não quer contar a sua experiência de como é que foi a primeira vez que eu te chamei para uma DR? Ai, gente, foi bizarro. Então, assim, sabe aquele padrão de feminino e masculino que a gente aprende na sociedade? Aqui em casa é tudo trocado. Olha, Não, eu tenho a minha feminilidade no lugar e a sua masculinidade no lugar, muito certo, obrigado. A Carol? gente está gravando, tá passando, por Sim, o que eu favor. quero dizer é o seguinte: Meu sogro está assistindo. o que eu quero dizer é o seguinte. Aqui, por exemplo, quem gosta muito de cozinhar é ele. Eu não gosto de cozinhar, né? Então, assim, ele é um cara muito mais romântico, né, do que eu. Eu sou meio prática, mais objetiva. Quem não me conhece aí já está conhecendo uma outra lado da Michelle, né? Então, assim, é muito mais comum. É, assim, o que aconteceu é que o William já me convidou mais vezes para uma DR do que eu a ele, né? Isso é coisa diferente, né? Dentro desse universo masculino e feminino que a gente tem aí na maioria. Então, assim, a primeira vez que a coisa aconteceu foi muito punk. Gente, eu caí na gargalhada. Foi horrível, porque assim, eu achei, não é possível, você só pode estar de brincadeira. Eu falei assim, cara, desembucha, né? Você está parecendo que está falando com o presidente da República. Então, assim, foi uma coisa muito esquisita para mim. E hoje, né, nesses 17 anos de casado, gente, eu penso assim, caraca, como isso foi importante, como eu aprendi com ele, sabe? Então, eu vou deixar aqui o meu super marido contar para vocês como é que ele faz as DRs. Então, olha só, o princípio da coisa é o seguinte: você, você quando vai Existem alguns jargões que eu fui ouvindo, alguns padrões que eu fui ouvindo ao longo da minha vida, de coisas que eu não queria reproduzir dentro da minha casa. Então, tem algumas coisas que são ditas assim: ah, fora eu preciso ser uma pessoa, os de casa têm que me aguentar do jeito que eu sou. Né? Existe conhecimento popular de que você em casa não precisa ter cuidado do que você vai falar, que você pode ser você, e você pode ser você, que você pode falar o que você quer, do jeito que você quer. Mas isso não é exatamente assim. Você precisa dizer o que você pensa, você tem que trabalhar, mas você não trabalhar os seus sentimentos, o que você precisa pensar, os problemas têm que ser resolvidos, mas você não pode dizer o que você quer do jeito que você quer. E a comparação que eu digo, a comparação que eu gosto de fazer é o seguinte: você pode entrar no seu chefe, na sala do seu chefe, e falar para ele o que quer, do jeito que quer, da forma que quer? Claro que não. Você, quando vai falar com o seu chefe, você tem que marcar uma pauta, você tem que pedir permissão para entrar para falar com o seu chefe, isso é agendado. Se é uma reunião, quanto mais importante a reunião, mais você se prepara. Você vai falar de salário, então você se prepara, pensa argumentos, você escolhe a dedo se você está chateado com o seu chefe, se aconteceu alguma coisa errada, né? Se você vai falar com um amigo seu, que é alguém que você preza muito, que é alguém que você ama, você não chega, sabe, você é verdadeiro, mas você não chega, sabe, botando o dedo na cara da pessoa. Você tem um mínimo de regra, um mínimo de comportamento. E quanto é muito curioso isso, porque as pessoas sabem isso muito bem e praticam isso no seu trabalho, que é uma coisa passageira. Por mais importante que o seu trabalho seja para você, ele um dia vai acabar. Por mais importante que seja o seu trabalho, que ele lhe dá dinheiro, um sustento, um dia esse trabalho vai acabar na sua vida. Mas quem está do seu lado, não. Se você, como eu, casou para ficar casado, se você quer ficar casado, ou se a sua previsão é de continuar casado, se a sua família importa para você, eu devo ter duplo cuidado, dupla reverência, dupla preocupação se as minhas palavras vão gerar mágoa ou não no coração da minha esposa. Pensa, meu chefe vai trocar, meu chefe depois pode mudar a empresa, ele pode ir para um outro lugar, eu vou me aposentar, ainda que eu tenha um ótimo relacionamento, um dia o meu chefe vai estar na casa dele e eu vou dormir do lado dela. Então, quando a gente começou no casamento, eu expliquei para a Michelle como é que eu queria que as nossas DRs fossem. Na verdade, a regra ela foi muito doida, mas era uma regra para proteger lá. Porque eu me entendo, eu sou homem, né? Homem, quando está perdendo, quando entra numa argumentação,
Homem, quando entra numa discussão, não quer perder. A gente nunca quer perder. A gente sempre quer ganhar, não importa o que a gente esteja fazendo. Enfim, a gente raramente volta atrás em algo. A gente nunca quer perder a argumentação. E a gente costuma a levantar a voz quando estamos perdendo a razão, a gente levanta a voz. Isso eram coisas que eu não podia deixar acontecer, não era o padrão de casamento que eu queria fazer. Então, assim, ponto número 1, as DRs são agendadas. É isso mesmo que você ouviu. Eu, quando quero conversar com a minha esposa, não é assim, vamos conversar agora? Isso não dá certo. Isso não dá certo porque você não dá. Escuta aqui, mulher, presta atenção. Você, mulher, que tem um marido que não gosta de conversar. Você não pode tratar o seu marido como uma onça coada, porque onça coada ataca. Dá para ele chance para ele se preparar, avisa, deixa ele pensar. Então, assim, as nossas DRs são agendadas com pauta. Então, o que isso significa? Michele, na quarta-feira, vamos conversar? Eu estou querendo conversar com você sobre o Colégio das Crianças. É um dia bom para você, para a gente conversar? Ok. Agendado está. E assim, ela respeita isso. Eu não, mas o que você quer conversar? Não, não. A gente já marcou uma data para conversar. Prepare-se que a gente vai conversar. Prepare-se no bom sentido, né? Muitas pessoas querem conversar na hora que o outro vai passar aquele episódio, na hora que vai passar o jogo da Libertadores, na hora. A pessoa já está perdendo o jogo, já está, sabe, quer que o negócio acabe rápido, ainda vai entrar num assunto difícil, babou. Então, assim, primeiro ponto, a DR tem que ser agendada com pauta, né? Poxa, mas é uma coisa urgente, olhar para a câmera, mas é uma coisa urgente, tem que ser tratada agora? Tudo bem, urgências vão acontecer, mas urgência não é o dia a dia, né? Urgência é urgência. Então, assim, o dia a dia, se a gente prepara, dá 1, 2 dias para o homem pensar, vai, dá um dia para o homem pensar, fala assim, amanhã à noite a gente pode conversar, porque isso você dá uma chance para a pessoa respirar e já vir com a mente preparada. 1, agendado com pauta. 2, prepare o ambiente. Você tem que preparar o ambiente do lugar que você vai conversar. Preparar o ambiente significa tirar todas as interferências possíveis, põe o celular em modo avião, desliga a televisão, não existe conversa com a televisão ligada, tira o telefone do gancho se ainda tiver essa coisa antiquada de telefone fixo na sua casa. Não põe as crianças para dormir, hipnotiza elas de alguma forma, não importa. Você tem que ter um ambiente livre de interferências. Até porque se o assunto ficar difícil, qualquer interferência atrapalha ele mais e qualquer rota de fuga, um foge por essa rota de fuga. Então, assim, tem que ser um ambiente calmo, tranquilo, porém um ambiente que o foco são vocês dois. O foco é aquilo que precisa ser resolvido. Número 3, lembre-se de quem você está falando. Quando você entra numa DR, você está entrando numa DR com o seu marido, com a sua esposa. Não é com uma pessoa qualquer, né? Eu, quando eu entro numa DR com a Michelle, eu estou entrando com a pessoa mais importante da minha vida. E não é que eu não ame a minha mãe, a minha irmã que está me ouvindo, meu sogro, não é nada disso. Mas quem dorme do meu lado, acorda do meu lado, cria os meus filhos, divide a intimidade comigo, divide o meu dinheiro, divide o que eu penso, divide a minha alma, os meus sentimentos mais íntimos é essa mulher. Então, assim, eu tenho muito respeito por essa mulher. Então, eu escolho a dedo as palavras que eu vou falar, sobretudo quando eu estou chateado, entende? Porque quando vem um pensamento de que eu quero dizer não, do tipo assim, eu vou usar um exemplo prático, tá? Quando eu penso assim, você foi descuidada, vamos supor, tá? Você esqueceu de fazer isso, você foi descuidada. Eu poderia dizer isso. Tem uma outra forma de dizer isso, que é assim, eu acredito que você poderia ter sido um pouco mais cuidadosa nessa questão. Olha como é que isso é diferente. Você fala assim, pô, mas isso é bobagem, assim que a gente fala formalmente, mas é isso, DR é um espaço formal do casal. É um espaço em que vocês vão trabalhar coisas absolutamente significativas, fundamentais para a vida do casal, importantes, que muda às vezes a direção da nossa vida. É um espaço de formalidade, é um espaço que você precisa escolher para que o outro já está num momento difícil. Pensa, você vai conversar às vezes uma coisa que é difícil para o outro, ele não quer ouvir que ele é descuidado. E quando você fala isso, você está dizendo, olha, você talvez pudesse ter sido um pouco mais cuidadosa com isso. Outra coisa, sempre valorize o outro lado. Sempre parta do princípio que o outro lado está se esforçando, né? A gente precisa partir do princípio que a outra pessoa está no mesmo time, ela não está no time inverso.
Então eu chego para Mimi e falo assim, olha, Michele, super gêmeos, chega assim e fala, olha, eu tenho certeza que você não quis fazer isso. Eu tenho certeza que você não quis me magoar ou me chatear, mas assim, quando você fez isso, eu fiquei extremamente chateado por conta disso, disso, disso. Isso é melhor do que você chegar e falar assim, você me sacaneou, entendeu? Pô, você tinha que ter... Não, ela não tinha. Cara, se eu partir do princípio que ela está querendo me maltratar, o respeito do casamento acabou. Então, assim, eu parto do princípio que ela não queria errar. Ela parte do princípio que eu não queria errar, mas que eu erro eventualmente, que ela erra eventualmente, e quando eu vou conversar, eu vou expor para ela, eu não gostaria por conta disso, disso, disso. Ou seja, você escolhe bem com quem você vai falar. Então, primeiro, faça a pauta, né? Marque uma data. Segundo, prepare o ambiente. Terceiro, lembre-se bem da pessoa que você está falando, com quem é aquela pessoa, valorize, elogie, né? Quando a gente vai começar uma DR, qualquer coisa que a gente vai falar, eu falo 5 elogios antes de falar o que eu estou pensando. Isso é neurolinguística, a galera da ciência aí sabe, né? Quando eu falo assim, vamos lá, eu vou reclamar com a Michelle que ela, sei lá, fala aí uma coisa que eu reclamo com você. A gente já fez uma DR por conta disso. Se você acha que, se você quiser, olha como é que realmente o padrão é diferente, né? Eu tive que fazer uma DR com a minha esposa porque ela não ligava para mim. Então, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, eu chego no trabalho, eu ligo, eu saio do trabalho, eu ligo, eu estou no carro, eu ligo, eu chego em casa, eu ligo 95 vezes por dia, para cada lugar eu ligo. A Michelle, assim, se a gente tiver separado, tipo assim, se eu sair de casa e ela não estiver acordada e eu chegar em casa à noite, ela não liga. Não ligava. Melhorou muito depois, né? Mas a gente teve que fazer uma DR sobre isso, né? E aí, na hora que eu chego e vou conversar com ela sobre isso, eu começo assim, Michele, você é uma mulher fantástica, eu te amo, eu me sinto super abençoado por ter você como esposa, você cuida de muitos interesses meus. Nisso, eu não estou sendo não estou sendo João sem braço, não estou sendo Cerca Lourenço, eu não estou sendo Somebody Love, não. Eu estou lembrando para o meu cérebro quem é aquela mulher. Eu estou lembrando para mim mesmo que eu não posso destruí-la, porque quando nós entramos numa discussão, e quem é muito bom de argumentação, e eu sou muito bom de argumentação, se você não cuidar, você pode destruir a autoestima da outra pessoa. Você pode esmagar a outra pessoa. E quando eu falo isso, eu estou lembrando para mim mesmo. Eu não quero esmagar essa pessoa. Eu quero cuidar dela. Ela é importante para mim. Então, uma técnica de neurolinguística. Lembre-se de quem você está falando. Então, primeiro ponto, faça uma pauta, marque, dê espaço para a pessoa poder planejar. Segundo, prepare bem o ambiente que você vai. Terceiro, nunca esqueça de quem você está conversando. Lembre-se que é a sua metade, que é uma pessoa muito importante na sua vida e considere ela como tal. E quarto, saiba a hora de parar. Tem momentos que, a despeito de tudo isso, a conversa não está fluindo de uma forma boa, ou ela não vai fluir de uma forma boa, ou vocês não têm ainda todas as informações que vocês precisam, ou alguém não está bem naquele dia. Cara, para a conversa. Fala assim, olha, eu estou sentindo que não está legal, eu não estou no dia bom, eu estou ficando chateado, você não está no dia bom. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar isso mais 2 dias para frente? Vamos conversar isso amanhã? Vamos ver isso melhor? O que é que você está vendo? Alguém falou? O William está intimado a dar uma palestra para os homens. Porque isso é fundamental, né? Você tem que saber a hora de parar, o retreat, tem que saber a hora de vir para trás e reconversar mais na frente, porque no final você não quer recolher espólios de uma guerra. Você quer dar a mão, sair do sofá melhor do que você entrou, elevado. Vocês chegaram ali para poder resolver um problema. E estão saindo com um problema resolvido, não com outro gerado, entende? Então, é muito importante que a DR ela seja isso. A DR é um local que a gente entra para poder resolver algo que precisa ser resolvido. Não é para um ganhar do outro. É para resolver algo que o casal precisa resolver. E esse mesmo cara que falava isso, né, que o casal lá que falou que é autoestima, ele falava exatamente isso, né? Numa discussão, você já falou, quando um ganha, os dois saem perdendo. Eu não entro numa discussão para ganhar, né? Eu entro numa discussão para resolver o que quer que tenha que ser resolvido. DR dos céus. DR, né?
Viu, gente? Esse é meu marido. E essa é minha esposa. Então, queridos e queridas, a ideia de hoje é conversar sobre comunicação, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que ele faz de mim uma pessoa muito melhor. Eu sei que eu também faço dele uma pessoa melhor, né? Uhum. Mas em relação a essa história da comunicação, da DR, do papo de casal, ele me ensinou bastante coisa, né? E como a Késia já colocou aí, né, sobre essa questão da vida sexual, é exatamente a mesma coisa, né, que a gente já conversou também. A gente ouviu uma vez um pregador falando que a vida de um casal, na nossa cosmovisão, no nosso entendimento pessoal, né, como cristão, depende de um tripé, né, que é uma vida se relacionando com Deus, né, a amizade, né, que a gente caracteriza como sofá, é aquilo tudo que a gente já conversou anteriormente, e uma vida bem resolvida na cama, né? Então, desse jeito, não tem como dar errado, né? Porque quando a gente tem a nossa identidade bem firmada, quando a gente tem essa amizade aliançada, né? Quando a gente tem de verdade uma aliança, essas coisas elas vão se tornando mais fáceis, como ele falou, né? A gente lembra para o nosso cérebro, né? A gente renova a nossa mente, a gente vai lembrando das coisas que são importantes, né? Amém. E é isso. A gente está disponível, né? Se vocês quiserem mandar mais perguntinhas, estamos aqui. E temos, não, um minutinho, a live vai acabar, gente. Olha, foi muito bom ter vocês aqui, tá bem? Um beijo, beijo pro pessoal no Instagram, beijo pro pessoal do YouTube. E é isso aí. Até a próxima live. Pega, põe lá, põe teu marido sentado no sofá, põe para tocar essa live que isso vai abençoar, tá? Vai ser bênção. Beijo, Beijo, galera. Boa gente. noite para vocês. Beijo. Tchau, tchau.